Ontem estudamos um ensino do Senhor Jesus que é totalmente contrário à nossa natureza: amar os inimigos. Não é da nossa natureza amar os inimigos, mas o Senhor Jesus nos ensinou que devemos assim fazer. Hoje vamos ver outro exemplo, outro ensinamento de Jesus, que também não vai de acordo com a nossa natureza carnal. Vai contra a nossa vontade. Veja lá, Mateus 11, 29, palavras do Senhor Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O que o Senhor Jesus está dizendo que nós devemos aprender? Devemos aprender mansidão e humildade de coração. Devemos aprender paciência, espírito humilde. Esse mesmo verso pode ser lido assim: aprendei de mim que sou bondoso e tenho coração humilde. Mas quando aprendemos humildade, quando aprendemos mansidão com o Senhor Jesus, o que isso resulta? O próprio verso diz: e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando nós estamos preocupados em retaliar, quando nós estamos preocupados em nos vingar e não deixar para trás as coisas, em vingar-se, na verdade, nós ficamos inquietos, nós ficamos sem descanso. Eu já vi pessoas falar assim: eu não vou sossegar enquanto eu não fizer isso. Não vou sossegar enquanto eu não puni-lo pelo que ele fez. O Senhor quer que a gente tenha sossego, que a gente tenha descanso. O apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, nos dá também conselhos. 1 Pedro 2, versos 18 a 25. Lá ele diz que nós devemos ser submissos aos senhores, bons ou maus. Ele diz que sofrer agravos por motivo de consciência para com Deus é agradável a Deus. Veja, irmãos, ele está falando sofrer agravos por motivos de consciência para com Deus. Isso quer dizer ser injustiçado, padecer por fazer o que é direito, padecer por perseguição religiosa. O apóstolo Pedro está falando assim: quando você sofrer por motivo de consciência. Sabe, irmãos, isso não quer dizer sofrer injustiças trabalhistas, mas são por motivos de consciência, por conta da sua opção religiosa. Ele diz: isso é agradável a Deus. Cristo nos deu o exemplo, irmãos, e nós devemos seguir as suas pisadas. E o apóstolo Pedro continua: ele não cometeu pecado, ele não proferiu engano. Quando injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Entregava-se ao julgamento de Deus. E agora o mais importante, irmãos, levou os nossos pecados no madeiro para que pudéssemos viver. Olha, irmãos, termos essas atitudes semelhantes às de Cristo, com relação à submissão, com relação à mansidão, é uma proposta muito difícil. É uma proposta impossível se nós nos mantivermos com a nossa natureza carnal. Nós precisamos, irmãos, mudar a nossa natureza. Como a própria Bíblia diz, nova criatura é. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Não somos mais aquelas criaturas carnais, preocupadas com os valores carnais, mas com os valores espirituais que o Senhor Jesus nos ensina, que os profetas nos ensinam, que a Santa Bíblia nos ensina e que o Espírito Santo nos ilumina para que a gente possa aprender. Veja, por favor, ainda o texto de Pedro, capítulo 2, verso 25. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Como é, irmãos? Nós éramos como ovelhas que haviam perdido o caminho. Essa tradução é na nova tradução da linguagem de hoje. Ela é muito bonita. Éramos ovelhas que havíamos perdido o caminho, não sabíamos para onde ir. Estávamos errantes. E agora, então, nós somos trazidos de volta para seguir o pastor. Quando voltamos para seguir o pastor, irmãos,
nós agora passamos a ter uma nova vida. Porque, como diz o verso, o pastor cuida da vida espiritual de vocês, cuida da vida espiritual de cada um de nós. Quando o Senhor Jesus cuida da nossa vida espiritual, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida espiritual aos cuidados do Senhor Jesus e à influência do Espírito Santo, nós podemos ser silenciosos. Como diz o texto, o tema da nossa lição de hoje, nós podemos manter a boca fechada, podemos não reclamar. O silêncio, irmãos, é a evidência da mansidão. O silêncio, quando estamos em provação, é a evidência da mansidão. Que o Senhor esteja com cada um de nós, nos ajudando, para que a gente possa ser manso, como o Senhor Jesus falou, manso e humilde de coração, paciente e com espírito humilde, bondoso e com coração humilde. Isso, irmãos, é contra a nossa natureza. Para que isso aconteça, precisa haver uma transformação em cada um de nós. E essa transformação só é possível com a ação do Espírito Santo, com a nossa vontade e com a atuação do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude para que a gente possa ter a nossa vida transformada, para que a gente seja manso e humilde de coração e dessa maneira encontrarmos descanso para a nossa alma.